E para nos falar e comentar sobre este assunto é convidado neste Diário da Manhã António Taveira, Presidente da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos. Está em direto a partir dos estúdios da TV do Porto. Muito bom dia. O que é que se passa exatamente na prática? Pois, na prática, o que se passa é o seguinte: houve um acordo entre a Associação Nacional de Laboratórios e o Governo que definiu um conjunto de metas e um conjunto de caminhos a percorrer que resultam naturalmente do acordo do Governo português com a Troika e que nós, como Associação responsável, fomos colaborantes e empenhamos-nos juntamente com os organismos superiores do Ministério da Saúde para chegar a um equilíbrio do ponto de vista de atingir esse desidrato. E acontece, no entanto, que localmente, particularmente na região de Porto Alegre e na região da Guarda, por iniciativa conjunta de hospitais e de centros de saúde, os utentes estão impedidos de ter acesso portanto, às prescrições que naturalmente no resto do país e naturalmente no passado eram sempre normalmente emitidas e que depois tinham a livre escolha de se dirigirem ou a um laboratório convencionado ou ao laboratório do hospital, aquilo que lhes fosse mais confortável, que fosse mais conveniente para o utente. Neste momento, esses centros de saúde estão de uma forma clara, com avisos nas portas e com atitudes, digamos, de impedir a emissão dos chamados P1s, dos chamados, portanto, da prescrição, e encaminhá-los obrigatoriamente para os hospitais públicos, o que se traduz em três níveis de prejuízo. Por um lado, para o utente, porque tem deslocações muito mais longas do que aquilo que seria habitual, porque há uma relação de proximidade normalmente entre os postos de colheita dos laboratórios e a domiciliação dos utentes. Ponto 2, tem uma demora muito maior na obtenção dos resultados clínicos, porque o hospital entope com o afluxo dos utentes, não tem condições para prestar o serviço e, portanto, há um atraso enorme na emissão da prescrição. E a terceira questão, que é talvez a mais importante para além das outras duas, porque esta não afeta os utentes, mas afeta naturalmente o Orçamento de Estado, é que não é de maneira nenhuma claro que isto represente nenhum tipo de poupança do ponto de vista do Governo e dos objetivos de contenção da despesa. Na sua opinião, esta prática está contra a lei? Claramente. Há uma interpretação abusiva de um despacho do Sr. Secretário de Estado de Agosto, que é um despacho, digamos, que tem sido entendido localmente em alguns sítios, particularmente, como referi, na Guarda e em Porto Alegre, tem sido entendido como uma monopolização por parte dos centros de saúde e por parte dos hospitais, digamos, perturbando aquilo que tem sido a lógica normal de funcionamento do Sistema Nacional de Saúde desde muitos anos, desde mais de 20 anos. Então, perante este cenário, o que é que as clínicas pensam fazer neste momento? Pronto, quer os nossos associados que estão diretamente prejudicados com estas associações, quer a própria associação que tem, enfim, a obrigação de representar a defesa dos interesses dos seus associados, e dado que este enquadramento político não resulta de uma orientação política, não resulta de uma definição de política em termos de política de saúde, nós vamos atuar via meios jurídicos, naturalmente, para repor a legalidade destas situações. Há já clínicas que falam em prejuízos na ordem dos 70%. De onde é que chegaram exatamente estas denúncias das clínicas? Naturalmente que estas denúncias chegaram por duas vias. Em primeiro lugar, à Associação chegaram diretamente dos nossos associados, que digamos que se sentem fortemente lesados e fortemente prejudicados neste enquadramento. Eu digo-lhe que, de certeza absoluta, que os prejuízos que os laboratórios sofreram foram superiores, de certeza, aos 70%. E também surgiram muitos utentes, porque localmente, se tiver oportunidade de ver a imprensa local, quer na zona da Guarda, quer na zona de Porto Alegre, encontra inúmeras queixas de utentes, queixando-se que diagnósticos que tinham na sua mão ao fim de 2 ou 3 dias, no pior cenário, passam agora a tê-los na sua mão ao fim de 8 e 10 dias e passou a ser um cenário frequente. Portanto, foi o conjunto dessas queixas. Sim, eu continuo o raciocínio, por favor, peço desculpa. Foi, digamos, no fundo, o somar dessas queixas, utentes por um lado e os nossos próprios associados do outro, que levou a Associação a reagir e que nos vai levar agora a reagir já a partir do momento em que recomece o ano judicial. Exatamente, mas está a localizar este problema mais na zona da Guarda e Porto Alegre. Esta situação também acontece no resto do país? De uma maneira geral, não. Neste momento, não. Agora, tem havido sinais e alguns pequenos
indícios de que noutras zonas do país poderá haver, digamos, alguns centros de saúde ou algumas direções de centros de saúde, mais propriamente, a terem raciocínios equivalentes. Isto, digamos, para as pessoas terem uma ideia do que isto significaria, é imaginar muito simplesmente que todas as análises de Lisboa eram feitas no Hospital da Estefânia e todas as análises do Porto no Hospital São João. Portanto, isto era incomportável, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista de prestação de serviços de saúde, para além de ser uma ilegalidade violentíssima, quer do ponto de vista dos direitos do utente, quer do ponto de vista dos direitos dos convencionados. António Taveira, Presidente da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, muito obrigado pela sua presença neste Diário da Manhã. Muito obrigado, eu. Muito